Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos fazer revisão de questões de geometria espacial. Se liga aí então. Considere a parábola de equação y igual a 1 menos x quadrado para x0 pertencente ao intervalo de 0 a 1. Inscrevemos entre o eixo horizontal e a parábola um retângulo de vértices x0, 0, menos x0, 0, menos x0, y0 e x0, y0. Note que os dois vértices, menos x0, y0 e x0, y0, pertencem à parábola. Giramos o retângulo ao redor do eixo y, obtendo assim um cilindro circular reto. Determine em função de x0 o raio da base, a altura e o volume do cilindro. Então, essa é a pergunta da letra A, né? Que ele está querendo fazer aí para a gente. Então, veja só. Eu tenho aqui um retângulo que foi colocado dentro dessa parábola, inscrito, né? Nesses pontos. E ele girou. Na forma que ele girou, ele obteve um cilindro. Na letra A, ele quer o raio, a altura e o volume. Bom, o raio é exatamente essa distância, o raio da base, ó. E isso aqui é quem? x0. Então, o raio da base é x0. Ok? Aí a pergunta próxima, a altura. A altura tá aqui, ó. A altura é esse ponto daqui até aqui, é exatamente o y0. Bom, o y é igual a 1 menos x ao quadrado. Se eu colocar x0 aqui, eu vou ter que y0 é igual a 1 menos x0 ao quadrado. Isso daqui é exatamente quem? A altura. A altura do cilindro. Então, a altura do cilindro é y0 igual a 1 menos x0. Então, tem que, ó, a altura do cilindro é essa, mas ele quer em função de x0. Então, tem que deixar essa resposta. O volume agora. Bom, o volume é a área da base vezes a altura. Então, a gente tem que a área da base vezes a altura. A altura a gente já tem aqui. A área da base, a base é uma circunferência. É πr² vezes a altura. O r a gente tem aqui, que é o x0. Então, vai ficar assim. πx0 ao quadrado vezes 1 menos x0, só ele ao quadrado aqui. E pode deixar nesse formato que eu acho que fica mais fácil. Na letra B, ele pede o seguinte, ó. Calcule o volume do cilindro para x0 igual a 2/3. Bom, então, onde tem x0, eu vou pôr 2/3, já que é o valor que ele está me dando. Então, o volume vai ficar assim. π vezes 2/3 ao quadrado, olha lá, no lugar do x0 entrou 2/3, vezes 1 menos 2/3 ao quadrado de novo, que é o x0. E aí agora vamos fazer conta. Volume é igual, aqui vai ficar π que multiplica 4/9, vezes 1 menos 4/9. Então vai ficar 4/9 de π, vezes, aqui é 1 menos 4/9, então é 9/9, isso daqui vai dar 5/9, ok? Então, multiplicando, isso daqui vai dar 20/81, né? 4 vezes 5, 20, 9 vezes 9, 81, π. Esse daqui é o volume, a gente não tem unidade de medida, então deixa só assim. Essa é a resposta da letra B. Na letra C, ele pede o seguinte: encontre o valor de x0 para que o cilindro tenha volume máximo e determine esse volume. Bom, a gente tem que o nosso volume, ele é dado pela expressão πx0 ao quadrado menos 1 menos x0 ao quadrado. É mais fácil, então, a gente fazer a análise desse volume baixo usando uma variável que entre no lugar do x0 ao quadrado, ó. E a gente fica com uma variável só. Então, vamos fazer x0 igual a t. Então, onde tem x0, eu vou pôr t. Então, minha fórmula vai ficar assim. V é igual a π vezes t menos 1... menos não, aqui é um vezes, hein? Vezes 1 menos t. Tá? Fica mais fácil. Se eu distribuir, eu vou ter isso.
πt vezes 1, πt. Πt vezes t, menos πt ao quadrado. Olha lá, caí numa equação de segundo grau. Então, o volume do nosso cilindro é dada por uma expressão de uma equação de segundo grau. Se eu não tivesse feito essa substituição, a gente ia ficar numa equação biquadrada e você teria que fazer agora. Então, tanto faz o momento. Eu quero o volume máximo. Se eu tenho uma equação de segundo grau, eu tenho uma parábola. E o volume máximo é dada pelo vértice da parábola. Então, eu quero o ponto de máximo dessa parábola. O ponto de máximo, eu quero achar o x do vértice. Então, nós vamos aqui, ó, ponto de máximo. O ponto máximo dessa parábola aqui, né? A gente vê ela que ela é invertida, porque o A está negativo aqui, o coeficiente que acompanha o x quadrado, né? No caso do t quadrado. O ponto de máximo é o x do vértice da parábola. O vértice da parábola, então vou pôr tx, só para a gente lembrar, é dado pela expressão menos b sobre 2a. Aplicando, então, quem que é o b? O b é quem acompanha o t, é o π, então vai ficar menos π. E o 2a também aqui, ó, é menos π, hein? Então vai ficar 2 vezes menos π. Isso daqui vai dar exatamente meio, né? Vou cancelar menos π com menos π. Vai embora. Cancela, cancela. Então, eu tenho que o x da parábola é meio. Esse é o ponto de máximo. O que nós vamos fazer, então? Bom, então, volta aqui onde eu substituí. Se eu achei o t, eu quero o x0. O x0 quadrado é t. Então, significa que x0 quadrado é meio. Tira a raiz, x0 é igual a raiz de meio. Raiz de meio, 1 sobre 2, 1 sobre raiz de 2. Só que eu vou trabalhar com o negativo ou com o positivo? Vou trabalhar só com o positivo, então não vou considerar o negativo, porque não me interessa o valor negativo desse x0. Eu quero o valor máximo dele. Então, a parábola, a gente sabe que ela está cortando o x para cima, tá? Então, racionalizando isso aqui, 2, 2. Isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então, esse valor é o valor do x0 máximo. O que nós vamos fazer com ele? Substituir no nosso volume. Então, vai ficar assim, ó, volume é igual π vezes raiz de 2 sobre 2 ao quadrado vezes 1 menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Aí. Aqui, π vezes raiz de 2, 2 vai embora, vai ficar só o 2 sobre 4. Então, aqui vai ficar um meio também. Vezes 1 menos, mesma coisa aqui, vai ficar um 2 sobre 4, vai ficar meio também. Então, vai ficar assim, ó, meio π vezes, porque eu estou achando que toda hora é menos aqui, né? Aqui vai ficar 1 menos meio, é meio, vezes meio. Então, isso aqui vai ficar 1/4 de π. Esse daqui é o nosso volume máximo, tá? Aí você deixa a sua resposta lá. Exercício 2. Gui ganhou um aquário em forma de um paralelepípedo retangular e quer enchê-lo com 640 ml de água. Gui resolveu colocar o aquário em cima da mesa. Ao apoiar a face A em cima da mesa, a água atingiu a altura de 4 centímetros. Ao apoiar a face B em cima da mesa, a altura da água foi 8 centímetros. Ao colocar a face C em contato com a mesa, a altura atingiu 10 centímetros. Letra A. Determine as medidas das dimensões do aquário. Então, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem esses 3 casos aqui que eu coloquei para vocês. A altura que cada uma atingiu, claro que os meus desenhos não estão proporcional, mas todas elas têm a água com 640 ml. Então, a gente tem o seguinte, nesse caso aqui, ó, B vezes C vezes 4 tem que dar 640 ml. A vezes C vezes 8 tem que dar 640 ml. E A vezes B vezes 10 tem que dar 640 ml. Então, vamos montar o nosso sistema aqui, ó. B vezes C vezes 4 é igual a 640 ml. A vezes C vezes 8 é igual a 640 ml. E A vezes B vezes 10 é igual a 640 ml.
Já dá para dar uma simplificada em todas as equações, né? Então, vamos fazer isso em todas aqui, ó. Passo 4 dividindo, eu vou ficar com BC igual a 160. Depois, AC igual a, passo 8, 80. E assim, o AB igual a, passo 10, 64. Pronto. Montei meu sistema. Aí agora você resolve do jeito que você achar mais fácil. Eu acho mais fácil aqui isolar algumas variáveis. Vou pegar a primeira equação e isolar o C nela. Então, vou fazer assim. C é igual a 160 dividido por B. Então, aqui eu isolei a variável C. Consequentemente, se eu tenho aqui, ó, A vezes C igual a 80, A vezes C igual a 80, o que eu posso fazer? Substituir. Então, eu vou substituir essa informação nesse C aqui. Vai ficar assim. A vezes 160 sobre B é igual a 80. Olha lá. Vou deixar o A isolado, isso daqui vai passar dividindo. Vai ficar assim, ó. A é igual a 160 sobre B, tudo sobre... 80 em cima, sobre 1, sobre 160 sobre B. Aqui agora vai ficar então assim. Vamos melhorar isso aqui. Aqui é 80 vezes B. Então, A é igual a 80B. 1 vezes 160, 160. Simplificando, a gente vai ter que A é igual a B sobre 2. Já simplificando tudo aqui, tá? Achamos que o A é igual a B sobre 2. Bom, a gente tem essa informação aqui, ó. Que A vezes B é 64. A vezes B é igual a 64. Mas se o A é B sobre 2, então B vezes B sobre 2 é igual a 64. Isso quer dizer, vou continuar aqui, B ao quadrado é igual a 128. Isso significa que o B é igual a raiz de 128. Fatorando 128, vai ficar um 8 para fora e um raiz de 2 aqui. Então, achamos o B. Ele quer, nesse exercício, as dimensões. Achamos o B, a gente acha o A. O A é igual a 8 raiz de 2 sobre 2. Olha lá, voltei aqui, substituí. Então, eu vou ter que o A é igual a 4 raiz de 2. Achamos o A. Marca a sua resposta. Volta para a última aqui. A gente tem aqui que o C é igual a 160 dividido por B. 8 raiz de 2. Claro que aqui nós vamos ter que racionalizar. Aqui vai dar um... Aqui vai dar um 2, vai ficar 20 sobre raiz de 2. C é igual a 20 sobre raiz de 2. Racionalizando, vai ficar C igual a 20 raiz de 2 sobre 2. Simplificando, corta e corta por 2, o C é igual a 10 raiz de 2. Pronto. Tá, então, temos o A, temos o B, temos o C, resolvendo esse sisteminha, tá bom? Na letra B, ele pergunta, determine a medida da área da menor face do aquário. A menor face do aquário é aquela que usa as menores medidas. Então, as menores medidas é o A por B. Então, aquela medida AB aqui, ó, essa é a menor face. Então, a menor face é A vezes B. Isso daqui vai dar 8 raiz de 2 vezes 4 raiz de 2. Isso daqui é 8 vezes 4, 32, vezes 2, 64. A gente está trabalhando com centímetros, então eu tenho centímetros quadrados. Então, tudo aqui é centímetros, tá? Não esquece de pôr a sua unidade de medida em todas as respostas. Na letra C, ele fala, determine a medida do volume do aquário em litros. Bom, eu sei as 3 dimensões, é um paralelepípedo reto-retângulo, só multiplicá-las. Então, o volume é A vezes B vezes C. Isso aqui é 4 raiz de 2 vezes 8 raiz de 2 vezes 10 raiz de 2. Isso daqui vai dar, então, 4, 8, 32, 320 raiz, vezes um 2 que vai sair daqui, vezes raiz de 2, que esse vai ficar.
Então, vai dar 640 raiz de 2 centímetros quadrados, cúbicos, porque nós estamos falando em volume agora. Bom, qual que é a relação? Ele quer a resposta em litros. Qual que é a relação que a gente tem? 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, sempre lembre que uma caixinha de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro equivale a uma gotinha de 1 ml, tá? Essa é a ideia. Então, eu preciso de 1 litro, eu preciso de 1000 ml. Então, o que eu tenho que fazer com isso aqui? Dividir por 1000. Dividir por 1000 é voltar a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Isso aqui vai dar 0,64 raiz de 2 litros. Então, está aqui a nossa resposta. Ó. Não coloque esse dividir por 1000 aqui na sua conta, tá? Isso aqui foi só para exemplificar. Exercício 3. Considere um tetraedro regular ABCD cujas arestas medem 6 centímetros. Os pontos E, F, G e H e I são os pontos médios das arestas ABCD e ABC, BC, AC, BD e CD, respectivamente. Na letra A, determine a área do triângulo EFH. Então, vamos lá. Triângulo EFH. Esses pontos são os pontos médios, foi o que ele falou aqui pra gente, tá? E a aresta mede 6. Quer dizer, então, que aqui mede 3. Opa, aqui mede 3. Isso é ponto médio, ó. Mesma coisa, aqui mede 3, aqui mede 3. E se eu liguei dois pontos médios, EH é uma base média. A base média mede metade do lado, então ela também vale 3. Então, com isso, EH também vale 3. Essa lógica eu posso usar, ele quer o triângulo EFH. EFH, ó. Esse triângulo aqui, ó. EFH. Essa lógica que eu usei aqui, do AD para o EH, né? Já que ele vale metade do AD, vou colocar aqui para deixar simplificado, já que base média é metade do lado que é paralelo. Vai valer a mesma coisa aqui, ó. Metade desse lado, ele vale 3. Metade desse lado, aqui vale 3. Ou seja, o triângulo EFH é equilátero. E qual que é a formulinha do triângulo equilátero? A área do triângulo equilátero é igual a lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O nosso lado é 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso daqui dá 9 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Pronto. Então, na letra A, bastava você enxergar que esse triângulo é um triângulo equilátero, tá? Na letra B, ele vai falar o seguinte: calcule a área do quadrilátero EGIH. EGIH. Vamos lá no quadrilátero, então. Esse quadrilátero aqui, ó, EGIH, vou colocar ele de rosa para ficar mais claro para vocês, ó. EGIH. Bom, a gente já viu aqui que esse lado vale 3, esse lado vale 3, a mesma lógica vai servir aqui, a mesma lógica vai servir aqui. É um quadrilátero com todos os lados iguais, então ele já é um losango, tá? Vamos ver se ele pode ser um quadrado. É o seguinte, esse lado cortando com esse, eu tenho a seguinte propriedade: duas arestas, eu vou até escrever aqui para vocês lembrarem, ó, duas arestas reversas de um tetraedro são sempre ortogonais. Então, eu tenho um tetraedro regular, tá? Isso é regular. São sempre ortogonais. Então, AD é perpendicular com BC. AD perpendicular com BC. Essa aresta aqui vai formar 90 graus com essa aresta aqui, ortogonal, né? Só que elas não se cruzam, mas o cruzamento, se houvesse, seria 90 graus. É essa a ideia. Então, como isso aqui
é paralelo com esse daqui, e esse daqui é paralelo com esse aqui, então aqui dentro, no ponto, no E, também tem um ângulo de 90 graus. Dessa forma, o que a gente tem? Tendo que os lados são iguais e o ângulo de 90 graus, o quadrilátero EGIH é um quadrado. Se ele é um quadrado, a área dele é lado ao quadrado, é 9 centímetros ao quadrado. Então, veja, você tem que enxergar que esse quadrilátero, apesar da perspectiva não demonstrar, é um quadrado, tá? Na letra C, a gente vai ter o seguinte item. Determine o volume da pirâmide de vértices E, G, I, H e F, cuja base é o quadrilátero EGIH. Então, aqui está a nossa pirâmide. EGIH, a gente já viu aqui que é tudo 3, ó. Tá? FG está ligando aqui, ó. Também é 3. Então, essa pirâmide tem todas as arestas medindo 3. Tá? A gente já sabe disso. Bom, para calcular o volume da pirâmide, qual que é a fórmula? A área da base vezes a altura dividido por 3. A base a gente já viu que é o quadrado e a gente já calculou. Então, isso aqui é 9 vezes a altura dividido por 3. Já vou até simplificar para deixar prontinho aqui, ó. Então, eu tenho isso, que o volume dessa pirâmide vai ser 3 vezes a altura dela. Preciso achar essa altura. Vamos traçar, então, a altura agora. Pegando aqui, ó. Isso daqui. Tracei aqui. E a altura vai estar bem aqui, ó. Tá lá. Essa é a nossa altura. Essa altura, como essa pirâmide é quadrada, ela está bem no ponto central, ou seja, no cruzamento das diagonais. Ou seja, essa distância que eu preciso aqui para achar a altura, vai ser, aqui, claro, forma 90 graus, vai ser metade dessa hipotenusa. Como isso aqui é a diagonal de um quadrado, a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Então, toda a diagonal vale 3 raiz de 2 centímetros. Certo? Então, a diagonal EH vale 3 raiz de 2, mas eu não preciso da diagonal inteira, eu preciso só da metade, que eu vou colocar um ponto M qualquer. Então, aqui é metade, é 3 raiz de 2 sobre 2. Aqui é a minha altura, deixar ela H então, e aqui é a minha hipotenusa. Eu vou achar nesse Pitágoras aqui. Então, Pitágoras no triângulo EMF. Vai ficar 3 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 3 raiz de 2 ao quadrado. 9 é igual a H ao quadrado. 9 vezes 2 vezes sobre 4. Aqui dá para simplificar, fica um 2. Então, vou passar para lá, vai ficar o seguinte. H ao quadrado é igual 9 menos 9 sobre 2. Isso daqui dá 9 sobre 2. Eu posso pôr um 2 aqui embaixo, né? 2 aqui vai dobrar, vai virar 18 menos 9. Então, é claro, se eu tirar metade de 9, eu vou ficar com metade dele. 9 sobre 2. Isso daqui, então, é 3 sobre raiz de 2. Racionalizando, não vai dar para simplificar, 3 raiz de 2 sobre 2. 3 raiz de 2 sobre 2. Bota para cá. Isso aqui é 3 vezes 3 raiz de 2 sobre 2. Isso daqui é 9 raiz de 2 sobre 2 centímetros cúbicos. Essa é a resposta do exercício. Ó. Tá? Então, algumas continhas aí. Você tem que enxergar que essa base é quadrada da letra B. 4. A figura abaixo exibe a planificação de um poliedro convexo com faces triangulares congruentes e faces retangulares, em que são indicados os comprimentos A, B, C. Letra A. Determine o número de vértices e de arestas desse poliedro. Bom, a figura está planificada. Quando eu vou contar vértices e arestas na figura planificada, pode ser uma enrascada. Então, pensa na figura montada. Então, vamos montar ela, né? Eu vou ter aqui a minha base.
certo? Eu vou ter aqui as partes laterais, ó. E aqui em cima eu vou fechar uma pirâmide de base quadrada, ó. Pronto, fica bem mais fácil. Agora sim, contando quantos eu tenho, a quantidade de vértices vai dar 9 e a quantidade de arestas vai dar 16, tá? Então é só você contar daí, fica bem mais fácil. Cuidado se contar planificado, que você vai contar 2 vezes a mesma aresta, né? Porque essa aresta aqui está valendo para as 2 faces. Então, contar planificado pode ser uma pegadinha. Na letra B, ele fala o seguinte: para A igual a 13, B igual a 16 e C igual a 10, calcule o volume do poliedro. Então vamos lá. A gente tem aqui que o C é 10. Então aqui 10, aqui 10. O B é 16, então a altura aqui 16. Então a parte de baixo eu já consigo calcular o volume. Na parte de cima eu tenho uma pirâmide. E aqui que está, ó. A letra A é isso aqui. Então a letra A é isso aqui, ó. Então isso aparece aqui na minha montagem, ó. A letra A é apótema, hein? Cuidado que ela não é aresta, hein? Apótema, tá? Ela é um apótema. Então eu sei que vou fazer o triangulinho, esse triangulinho aqui fora, ó. Esse triangulinho eu preciso da altura da pirâmide, né, para calcular o volume dela. Eu sei que aqui é o A, que é 13. Eu sei que aqui é metade do 10, que é 5, e eu preciso da altura. Então vamos calcular aqui. 13 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso daqui vai dar 169, h quadrado mais 25. H quadrado é igual a 144, estou tirando. E aí eu vou ter que h é igual a 12. Pronto, achei a altura. Então eu consigo calcular. Então o volume do meu poliedro é o volume do prisma mais o volume da pirâmide de base quadrada. Então o volume do prisma vai ser 10 por 10 por 16, 10 por 10 por 16, mais a pirâmide, área da base, 10 por 10, 10 vezes 10, vezes a altura, que eu calculei que é 12, dividido por 3. Aqui já dá para simplificar. Esse 3 com esse 12 vira 4. Eu vou ficar, então, que o volume é 1.600 mais 400. Isso daqui vai dar que o volume é 2.000 centímetros cúbicos. Anota aí a resposta desse exercício, então. No último exercício de hoje, um cone circular reto de geratriz 12 centímetros e raio da base medindo 4 centímetros foi seccionado por um plano paralelo à base, gerando um tronco de cone, como mostra a figura 1. A figura 2 mostra a planificação da superfície lateral S e desse tronco de cone, obtido após a seção. Calcule a área e o perímetro da superfície S. Calcule o volume do tronco de cone indicado na figura 1. Então, a gente tem várias coisas aí para fazer. Área e perímetro de S. Então, ele passou um plano aqui. Essa parte de baixo ele abriu e virou essa figura S que ele chamou aqui. Essa figura S ele pediu para calcular área e perímetro. Então, vamos começar fazendo isso. Bom, a área, isso daqui, se eu pensasse na circunferência inteira, ele seria uma coroa, né? A área de uma coroa. Só que não é a circunferência inteira, é 120 graus. 120 graus é 1/3 da circunferência inteira. Então, a gente pode falar que a área disso daí vai ser o quê? A circunferência maior, a área da circunferência maior, vou colocar aemão, tá? Menos a área da circunferência menor, menos a área da circunferência menor. Então, aqui tudo é circunferência, tá? Isso dividido por 1/3. Posso colocar assim, ó, 120 dividido por 360, se achar melhor, tá? Beleza, então vamos lá. A área da circunferência maior, 12 é o raio, então vai ficar π 12 ao quadrado, menos a área da circunferência menor.
π 6 ao quadrado. Tudo isso multiplicando por 1/3. Então vai dar, a área é igual a 144π menos 36π vezes 1/3. A área é igual a 144 tira 16, vai ficar 108 π sobre 3. 108 dividido por 3 vai dar 3, 6, 36 π. Então pronto, a gente tem a área, tem unidade de medida, centímetros quadrados. Coloca ela aí então. Achamos a área. Agora nós vamos achar o perímetro. O perímetro, lembre, é todo o contorno. Então é esse comprimento, esse comprimento, esse comprimento e esse comprimento. Bom, aqui a gente já sabe que é 6, aqui a gente já sabe que é 6, tá? Falta achar isso daqui e isso daqui. Bom, esse é 1/3 da circunferência de raio 12 e esse daqui é 1/3 da circunferência de raio 6. Então vamos calcular separado cada um lá. Então o comprimento da maior é 2πr, só que é 120 graus, então divide por 3, que é 1/3. Isso daqui vai dar 2 vezes π vezes o 12, dividido por 3. Corta aqui, aqui vai virar 1/4, vai ficar 8π. A circunferência menor vai ser 2πr dividido por 3. 2π sobre, vezes 6 sobre 3. Simplifica, aqui vai dar 2, vai ficar 4π. Então, o perímetro total vai ser 8π aqui, 4π aqui, 6 aqui, 6 aqui. Então, 8π mais 4π mais 6 mais 6. Isso daqui vai dar 12π mais 12 centímetros, porque é perímetro. Então, deixe assim a sua resposta. No próximo item, ele quer o volume do tronco. Então, o volume do tronco, que é essa parte aqui de baixo, como que eu acho esse volume? Vai ser o volume do tronco é sempre igual ao volume do cone inteiro menos o volume de quem? Desse conezinho pequeno que eu não quero aqui, do cone menor. Vou colocar um eminho aqui, então, um emão, para diferenciar os dois. Cone maior, cone menor. Preciso achar o volume dos dois, então. Vamos lá. Volume do cone maior. Então, vai ficar assim. Volume é área da base vezes a altura dividido por 2. O raio da base é 4, ó. Então, vai ficar πr ao quadrado vezes h dividido por 2. Π 4 ao quadrado. A altura é toda essa parte aqui, que a gente não tem. Então, a gente vai ter que descobrir ela, né? Faltou achar a altura aqui, sobre 2. Vou usar Pitágoras aqui para achar a altura, tá? O VA, vou usar aqui em cima rapidinho, ó. Vai ficar assim, 12 ao quadrado, que é aqui, ó, a nossa geratriz, igual a 4 ao quadrado, que é o raio da base, mais o VA, que é a altura, ao quadrado. Aqui vai dar 144, aqui vai dar 16 e aqui vai manter o VA ao quadrado. VA ao quadrado tira 16 de 144, vai ficar 8. V ao quadrado. Isso aqui fatorando e já colocando, então vai ficar raiz de 128, né? O VA nosso é 8 raiz de 2. Então, é esse valor que eu vou usar na altura aqui. Então, vai ficar assim, volume do cone maior é... Eu coloquei um 2 aqui? Esse 2 está errado, né? É volume, hein? É 3, hein? Volume do cone é 3, dividido por 3. Tem ponta, divide por 3. Então, vai ficar assim, π vezes 16 vezes a altura, 8 raiz de 2, tudo isso dividido por 3. Isso daqui vai dar... Volume do cone menor agora. Agora nós vamos ter que usar o seguinte, ó. A gente tem um triângulo retângulo aqui,
A altura forma 90 graus, então forma 90 graus aqui também. Vamos pegar os dois triângulos que eu tenho lá. Sempre você vai descobrir a área o raio dessa circunferência aqui por semelhança de triângulos. Aqui é 6, aqui é 12. Se aqui é 4, a semelhança diz que aqui tem que ser metade, 2. Então, o volume do cone menor, área da base vezes a altura, dividido por 3. O volume do cone menor vai dar πr ao quadrado vezes a altura dele, também aqui, ó. Se toda a altura aqui desse triângulo deu, cadê ela? 8 raiz de 2, ela aqui é metade também. Então, aqui é 4 raiz de 2, tá? 4 raiz de 2 para cima, 4 raiz de 2 para baixo. Dividido por 3. Então, eu vou ter o seguinte. Π vezes o raio, que é 2, ao quadrado, vezes o 4 raiz de 2. Tudo isso dividido por 3. Então, o volume do cone menor é 4 vezes 4, 16. 16 π raiz de 2 sobre 3. É mais comum colocar o π aqui, tá? Beleza, então chegamos nas duas respostas que a gente precisava. Essa aqui. Agora vou tirar uma da outra. Então, o volume do tronco vai ser 128 π raiz de 2 sobre 3 menos 16 π raiz de 2 sobre 3. Isso daqui vai dar, então, 16, 2 sobre 3. Tá aí. Temos unidade de medida, centímetros cúbicos. Essa é a resposta desse exercício. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.